Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje falaremos das funções máximo, mínimo, maior e soma-se, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá certo? E compartilha, tá bom? Por definição, o que é a função máxima? A função máxima vai te retornar o valor máximo de um conjunto de valores. A função mínima vai retornar o menor valor ou o valor mínimo em uma lista ou um conjunto de valores. Tá, e por que eu preciso da função maior? Interessante, né? Porque se eu pegar a função maior, nós vamos ver, ela vai retornar a mesma coisa da função máxima. Porém, na função maior, eu consigo retornar o segundo maior, o terceiro maior e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho esse exemplo simples aqui. Número de acessos a um servidor web, tá certo? Então, tem um número de acessos em janeiro até novembro. Muito bem. Então, a função máximo, olha como é simples. Eu vou digitar igual máximo, tá? Ela já aparece aqui pra gente. Já me abre aqui o parênteses e ele perde os números. Então, eu posso colocar uma série de números, se fossem números não sequenciais. Como são sequenciais, eu vou selecionar o conjunto, tá bom? Eu faço isso e fecho o parêntese. Quando eu fizer isso, ele me dá o valor máximo dentro desse conjunto, tá certo? Muito bem. Da mesma forma, eu posso pedir para que o Excel me mostre o valor mínimo. Então, a função mínima, digito lá mínimo, abriu aqui o parênteses, eu chamo aqui a série de valores, tá certo? Então, eu vou fechar e ele me acha o menor valor, né, dentre essa série de valores. Muito bem. Então, se eu precisar, né, determinar o maior, então eu usaria a função máxima. Vamos lá. Como é que funciona a função maior? Ela vai pegar o maior valor dentre esses números. Porém, se eu pegar o valor maior, eu vou ter, né, uma função igual à função máxima. Então, para que faça sentido usar a função maior, nós vamos localizar ou procurar aqui o segundo, terceiro maior. O segundo e terceiro maior. Então, vamos lá. Vou digitar aqui igual maior, tá? Olha que interessante. Maior. Eu chamo aqui, abri o parênteses e chamo o range de valores. Veja que ele pede a matriz, mas ele pede um K. Esse K é justamente qual número que você quer, né, nessa sequência, na cadeia, na escadinha de maior. Você quer o primeiro, o segundo maior, o terceiro maior? Vamos dar aqui um exemplo de primeiro maior. Vou colocar 1, tá certo? Quando eu coloquei 1, ele pegou um valor maior, porque é em primeiro lugar. Mas eu não quero o primeiro porque eu já usei a função máxima. Então vamos aqui para a função. Aliás, vamos aqui para o segundo maior. Olha que interessante. O segundo maior vai ser quem? 5.000, justamente. Tá certo? Da mesma forma, eu vou chamar aqui a função maior. Mas agora eu quero o terceiro maior. Faltou o casinho aqui, né? Perdão. Eu quero aqui o meu K, né? Que é o terceiro. Então, quando eu pego aqui 3, ele vai pegar aqui o 4.500. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado. Vamos agora para a função somar-se. Como funciona a função somar-se? Basicamente, o que ela vai falar? O que ela vai fazer? Ela vai somar se, né, se uma condição for aceita, tá certo? Muito bem. Então, o que ele quer aqui? Ele quer que some o gasto com pessoal, ou seja, eu vou pedir aqui para ele somar e procurar nessa faixa de valores aqui, salário bruto, só o gasto com pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Então, igual a
função é soma C, tá bom? Coloquei aqui o meu, abri parênteses, ele pede um intervalo. Intervalo de que, gente? Ele pede aqui intervalo onde vai ter os meus dados para eu aplicar um critério. Então eu vou chamar aqui B2 a B6, ponto e vírgula. Veja que ele pede aqui o critério. Qual critério? Eu quero gasto com pessoal. Então eu vou digitar pessoal, tá? Então quando ele trabalha com texto, você tem que colocar aspas dupla. Então eu vou digitar aqui pessoal, pessoal minúsculo para não dar erro, tá? Pessoal, fecho aspas, e ele me pede o intervalo da soma, ou seja, procure aqui quem é pessoal, onde entre B2 e B6, se for verdadeiro, ou seja, se e quando você achar o nome pessoal, você soma quem? Os valores vão estar aqui. Então eu chamo aqui o intervalo de soma, perfeito? Então atendi os critérios que ele me pediu, fecho parênteses e dou enter, certo? Veja que ele somou exatamente quem, gente? 650 mais 1.200, tá? E agora, como é que eu faço aqui para contabilidade, administração, vendas? Muito simples, eu posso copiar aqui a minha fórmula. Veja que bastou eu dar 2 cliques para ele preencher, aplicar o preenchimento do relâmpago. Dou aqui 2 cliques, tá? Ele fez isso, só que eu copiei a fórmula com pessoal, com critério pessoal. Então eu venho aqui e mudo para quê? Aqui vai ser contabilidade. Então é só eu fazer isso aqui, a parte pessoal, e coloco contabilidade, certo? Contabilidade tem um pequeno problema aqui, né? Porque quando eu cliquei, eu não travei a célula aqui, tá bom? Então eu posso puxar aqui para cima, cliquei aqui e ele atualiza aqui, tá certo? E eu vou aqui em administração, mesma coisa, cliquei aqui, veja que ele deslocou, então clico aqui nessa seleção e puxo para cima, tá? A gente podia mexer aqui nas referências, mas eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, tá? Então eu venho aqui e digo quem é quem? Administração. Então eu venho aqui em administração. Apaguei aqui, ok. Ainda está com erro. Eu venho e atualizo aqui a minha administração. Muito bem. Certo? E aqui eu tenho vendas. Vendas. Certo, gente? Vendas. Muito bem. Só que, olha aqui a seleção. Não está B2 a B6. Eu quero B2 a B6. Certo? Enter. Perdão. B2 a B6. Ele não é para fechar aqui. Enter. E ele faz para a gente essa soma obedecendo ao critério somar C apenas, encontrar tal critério naquela fórmula, certo, gente? Então espero que tenham gostado do vídeo. Essas são as formas que eu tinha para passar hoje e até a próxima.